Olá, bom dia, quase boa tarde, são 11h47 da manhã, horário de Brasília. Está começando Opinião no Ar, notícia com opinião. Hoje, 18 de dezembro, é aniversário das cidades de Lençóis, na Bahia, Colíder, em Mato Grosso, Sete Barras, aqui em São Paulo e Arapoti, no Paraná. Parabéns para essas e outras cidades que fazem aniversário hoje, que é o dia do museólogo e o dia do mergulhador. Então, mergulhe com a gente no Opinião no Ar. Bom dia, Amanda. Bom dia, Silvio. Bom dia, pessoal. Sextou, hein? Bom dia. Dizem que é sexta-feira. Sextou, né? Sempre bom. Rodrigo Constantino, que nos acompanha dos Estados Unidos. Bom dia. Bom dia, Lacombe. Bom dia, Silvio, Amanda e a todos que nos acompanham. Você pode acompanhar o Opinião no Ar também pelo YouTube, pelas redes sociais da Rede TV, Twitter, Facebook e Instagram. No YouTube nós somos sempre a primeira live jornalística, né, entre as mais vistas. Ficamos em terceiro no geral, então você pode acompanhar também o programa ao vivo no YouTube. O endereço do nosso Twitter, do nosso Instagram é o mesmo, @OpiniãoRedeTV. A gente espera a sua participação. Use sempre a hashtag Opinião no Ar. Mande comentários e mande perguntas. Mande já as suas perguntas, porque hoje teremos uma entrevista especial com o deputado federal Eduardo Bolsonaro aqui com a gente na bancada. Deputado, muito obrigado pela participação. Bom dia. Eu que agradeço esse espaço aqui, parabenizando a Rede TV por ter aqui apresentadores craques e não se dobrando ao politicamente correto, porque tem um vácuo lá na direita, sempre digo isso, que não é explorado, né? A gente sempre critica muito porque existe um domínio muito grande na esquerda. Você liga em diversos canais, principalmente abertos, e há muita pancadaria no governo e uma carência de ter uma visão, um contraponto. Não que aqui as pessoas sejam bolsonaristas, não é isso. Até porque eu estou esperando aqui trocar uns tiros com a Amanda. Aí, ó. Mas... Já quer tirar, já tá apontando para mim, né? Tá Nada. Isso. Mas tem que parabenizar a Rede TV por ter essa coragem. Constantino, você mesmo, Lacombe, recentemente tiveram espécies de atritos aí com alguns grupos de interesses. Cancelamentos. Então, parabéns à Rede TV. O pessoal que gosta de cancelar os outros, mas quando é cancelado reclama, né? Engraçado. Eu o pessoal que toma um cabelinho, o pessoal que tem um cabelinho pintadinho, né? Perdeu uns contratinhos de alguns 7 milhões, 11 milhões. Enfim, vou deixar desenrolar o programa aí. O negócio de pedir cancelamento é muita covardia, viu? É muita covardia. Hoje, Opinião no Ar especial, uma entrevista com o deputado Eduardo Bolsonaro aqui com a gente no estúdio, na nossa bancada. Vamos começar pelo assunto mais quente, né, que é a decisão do STF de que a vacinação contra a Covid deve ser obrigatória, né, dizendo que se a Anvisa não cumprir lá o prazo para aprovação, para liberação das vacinas, podem ser trazidas vacinas do exterior, desde que tenham sido aprovadas ali nos Estados Unidos, Europa, Japão, China. E aí, deputado, como é que fica? Que tempos são esses que a gente está vivendo, que o STF está decidindo quase tudo? É complicado lá, como cada vez mais, né, essa crítica, ela salta aos olhos da sociedade de uma interferência do STF entre os poderes. Vale lembrar que também, recentemente, alguns meses atrás, teve o problema lá com a nomeação do delegado federal Ramagem, que comanda atualmente a ABIN, e não pôde ser nomeado para diretor-geral da Polícia Federal. Depois teve a reunião ministerial, que inicialmente era sigilosa, foi vazada, depois o ex-ministro Celso de Mello pediu a fita, enfim. Essas decisões vão cada vez mais revoltando a sociedade, né? É só uma pessoa que realmente ela não consegue transitar no público que não enxerga isso. Outro ponto, além desse da vacina, né, é a questão do ministro Edson Fachin, que impediu que o governo reduzisse a alíquota do imposto de importação para armamento que vem do exterior. Ou seja, uma proposta de 2018 que alavancou o presidente Jair Bolsonaro, um compromisso de campanha, ele ganhou, coloca essa ideia adiante, mas o STF não permite. STF que gastou quase R$200 mil em armas de fogo esse ano. Exatamente, em agosto para os seus seguranças. Então, dá até contorno de hipocrisia, porque para eles, seguranças armados. Para o cidadão, fica Deus dará. E não adianta você dizer que cabe à polícia fazer a segurança. A polícia ela não é onipresente. Os seguranças dos nossos filhos, dos brasileiros, somos nós, os pais dos nossos filhos. Ou será que um pai não daria a sua vida em defesa do seu filho? Então, eu acho que não é difícil de entender. Benê Barbosa também explica isso aí vastamente. Já participou com a gente do programa. É referência nacional quando se fala em arma de fogo. Mas, assim, a gente está vendo claramente, quando a oposição não consegue entrar no Congresso e ganhar uma pauta, um projeto de lei, eles judicializam. PSB, Rede, PDT, a todo momento tem alguma judicialização e o STF sempre se posicionando de alguma maneira
contra, né, a vontade presidencial. Esta semana, a Bárbara, do canal Te Atualizei, de quem eu sou muito fã, ela estava tentando contar quantas vezes o STF foi provocado já nos últimos meses por partidos de esquerda. A conta já estava em mais de 60 vezes. Seguramente a rede é campeã. A rede é campeã em provocar o Supremo. É o que a gente fala, né? Foram tantas décadas de governos de esquerda, entre sociais-democratas, comunistas, seja lá qual seja o espectro político. Não vai ser da noite para o dia ou apenas com a eleição do presidente Bolsonaro que a gente vai mudar isso. Inclusive, né, Navarro, Klein, Lacombe e Constantino. Eu digo que o governo Bolsonaro é um governo de transição. Ele não vai conseguir fazer tudo aquilo que ele deseja, que ele gostaria. Mas, a cada dia de Bolsonaro no poder, é menos um dia de esquerda. É menos um dia de ONG ganhando dinheiro, é menos um dia do MST invadindo fazenda. Poxa, olha os números. Ano passado foram 5 invasões, se não me engano, no Brasil inteiro. Todos os presidentes anteriores eram centenas de invasões de terra, de fazendeiros, por ano. Então, aos pouquinhos, a gente está conseguindo mudar o Brasil. Deputado, ainda nesse capítulo da vacinação, o Brasil tem mais de 180 mil mortos por causa da pandemia e o que todo mundo mais quer hoje é voltar à normalidade, salvar a saúde, salvar a economia e hoje a maior chance de fazer isso é através da vacinação. Porque o presidente Bolsonaro é talvez o único líder mundial a não fazer uma defesa enfática da vacinação. Hoje a gente assistiu de manhã o vice-presidente americano Mike Pence tomando a vacina publicamente, dizendo que ela é segura e eficaz. Trump vai tomar, o primeiro israelense Benjamin Netanyahu será o primeiro israelense a se imunizar. O senhor vai tomar? Essa é uma ótima notícia. Eu ia fazer essa pergunta para o senhor. Desde que a Anvisa me diga que eu possa tomar e que a empresa seja responsável por efeitos colaterais. Mas o presidente já teve Covid. Então, não, sim, mas a situação é outra. É que o Trump também já teve, né? Os infectologistas dizem que a imunidade da vacinação provavelmente ela é mais duradoura do que a imunidade dos anticorpos naturais, né? A imunidade natural. O senhor não acha que o seu pai, como homem público, como líder, uma pessoa popular que influencia milhões de pessoas, milhões de brasileiros, deve dar esse exemplo de liderança e tomar a vacina? Vamos lá, Amanda. Primeiro, bem lembrado pelo Lacombe, e ele falou isso ontem de uma maneira bem sutil e delicada, ao modo Bolsonaro, né? Em que ele fala, sujeito, eu já tomei a vacina. Ele não precisa usar máscara ou tomar outra vacina. Eu conversei com a doutora Anísia Yamaguchi, imunologista reconhecida, tem PhDs e diplomas lá que não cabem na parede aqui do estúdio inteiro. Ela falou que existe um risco de que se você tomar uma vacina já tendo tido a Covid, corre-se o risco de você ter reações das mais diversas. Doutor Anthony Wong falou a mesma coisa. Ela falou que tentaram fazer uma vacina contra a dengue, mas essa vacina, logo no início, quando ela foi aplicada e testada em humanos, ela gerou dengue hemorrágica. Por algum motivo, ela desencadeia no corpo da pessoa que já teve a doença, ela desencadeia um efeito colateral totalmente indesejado. Então, você imagina, você se responsabilizaria em obrigar as pessoas a tomarem a vacina e se essa pessoa vier a morrer? Será que não é melhor dar o direito dela decidir o que é melhor para a vida dela? O que a gente tem que parar, Amanda, e aí subindo um passo adiante, tendo a visão mais macro, é do político ou do juiz achar que ele sabe o que é melhor para a vida do outro. Não. O que é melhor para a sua família é você, pai e mãe, que sabem. E vocês serão responsáveis pelos efeitos disso. Agora, volto a perguntar. Se em uma ocasião em que a vacina, estão falando que não é compulsória, ninguém vai pegar pelo braço e injetar a coisa lá na pessoa, tudo bem, mas vão obrigá-la a tomar através de outras medidas. Se essa pessoa vier a falecer, quem é que vai se responsabilizar? Será que os governadores vão pagar a indenização? Será que os juízes que decidiram, determinaram isso, vão pagar a indenização para essa família? Eu não coloco, né, a minha responsabilidade na reta. Vacina-se quem quiser e acabou. Mas, deputado, aqui na questão da vacina há uma questão também de coletividade, né? Se as pessoas não se imunizarem em número suficiente, por exemplo, 70% da vacinação, você não cria a tão sonhada imunidade de rebanho, né? É por isso que o coletivo é muito importante. Se a gente lança mais dúvida e desconfiança sobre a vacina, você desencoraja as pessoas a se vacinar. Mas eu não estou lançando dúvidas e desconfianças, estou ouvindo a doutora Anísia Yamaguchi, né? Eu sou Mas o senhor vai tomar. Policial Federal. Eu vou tomar se a Anvisa falar que é ok, tudo bem, não tem efeito colateral. Vou esperar primeiro, né, o pessoal da linha de frente, grupo de risco, etc. Claro, mas agora, não é e se eu não quiser tomar? Deputado, ainda falando sobre juízes e o ativismo judicial no Brasil, uma das notícias que mais chamou a atenção nessa semana foi a decisão de um juiz em Búzios, lá no estado do Rio de Janeiro, de impor um lockdown e pior,
né? Expulsar turistas, lembrando que a cidade de Búzios já Se tinha... ele tivesse uma pousada, duvido que ele tomaria essa decisão. Pois é, eu também. Bom, mas expulsar turistas, o que já é algo novo. Em 72 horas. Em 72 horas você tem que sair daqui da cidade, foi o que ele determinou. Hoje de manhã, numa entrevista, o João Gabardo, que trabalha no comitê aqui do estado de São Paulo contra a Covid, ele fez um anúncio dizendo o seguinte, olha, a partir do dia 5 de janeiro, algumas cidades podem se preparar para um recuo para tal fase laranja ou até a fase vermelha, ou seja, fechar as portas. Até que ponto essas decisões vão complicar ainda mais a retomada da economia brasileira para o ano que vem? Navarro, uma excelente pergunta, né? No começo da pandemia, o STF decidiu que o presidente Jair Bolsonaro não teria os poderes para determinar as condições de quarentena ou lockdowns, que isso ficaria a cargo de governos e prefeitos. Quando desceu para essa esfera, né, principalmente de prefeitos, veio a baia junto também, veio junto ali nas discussões, juízes de primeira instância. Porque o que o juiz faz, decide, acaba tendo força de lei. Isso trouxe uma insegurança jurídica muito grande. O que está valendo para Búzios não está valendo para Cabo Frio, que está ali do lado, não está valendo para Santos. Então, isso aí acaba constrangendo, né, criando esse clima. Talvez, se tivéssemos essas decisões concentradas no governo federal, o ambiente, o cenário seria outro, né? Agora, a pergunta que eu faço é, qual é a comprovação científica do lockdown? Se X% de pessoas ficarem em casa, o Covid... Se a causa for a contaminação, for a aglomeração, as pessoas ficam em casa, o Covid deveria diminuir. Isso que a gente está conseguindo acompanhar. A Argentina tem o lockdown mais rigoroso da América Latina e agora a gente está vendo que os números de infectados estão nas alturas. Por que não estavam nas alturas no começo da pandemia? Porque a Argentina ela não é hub para lugar nenhum no mundo. Panamá, a cidade do Panamá, por que o Panamá foi um dos mais afetados? Porque ali é hub, a Copa Airlines, todo mundo faz conexão ali, tem um canal do Panamá onde passam produtos do Atlântico para o Pacífico. Então o Panamá, logo no começo, teve um boom de casos, coisa que não ocorreu com a Argentina. E a Argentina estava achando que, olha, não está tendo boom de casos aqui na Argentina, porque o presidente é muito bom, determinou o lockdown, está preservando vidas e etc, aquela coisa toda, né? Então, é por isso que o povo está desacreditando. E desacredita ainda mais, prezado Navarro. Por quê? Porque os governantes que determinam o lockdown, depois fazem casamento junto com pessoas sem máscaras, ou então comemoram resultados eleitorais junto a prefeitos e vereadores eleitos, sem máscara, sem aglomeração. Então, com a internet hoje, é muito difícil a pessoa publicamente ter uma imagem e conseguir no privado ter outra, né? Então, isso daí tudo é que vai criando esse ambiente. O governador Dória, foi ontem o jantar, ou será hoje o jantar do LEAD, lá do grupo de empresários, né? A Network, vai fazer um jantar para um grupo. Constantino, é complicado, hein, Constantino? Pois é, Lacombe, o deputado Eduardo Bolsonaro citou aí a hipocrisia, né? O Eduardo Paes, essa turma toda social-democrata que aqui nos Estados Unidos a esquerda faz o mesmo. Governadora de Rhode Island, governadora da Califórnia, manda todo mundo ficar em casa e eles são vistos em bares tomando vinho, sem máscara com os amigos. Mas eu queria trazer o deputado para o assunto hoje, a entrevista um tanto grave, na minha opinião, que o ministro Paulo Guedes deu à Veja. Ele diz ali que houve, sim, aquela tentativa de desarticular, até de golpe, né? De derrubar o presidente eleito. Revela que o ministro Weintraub, à época, quis peitar o Supremo Tribunal Federal, o que cá entre nós, para mim, me parece que era uma medida até legítima diante da situação, mas que ele foi voto vencido. Então, eu queria entender o que o senhor enxerga disso, o que o senhor sabe disso e se o senhor está vendo uma tentativa realmente de puxar o tapete, de reverter no tapetão aquilo que as urnas decidiram. Eu tenho uma convicção, Constantino. Na minha opinião, o presidente Jair Bolsonaro só não teve pautado e iniciado um processo de impeachment no Congresso porque ele tem um apoio popular muito grande. Se nós formos analisar os 2 casos de impeachment que tivemos depois da redemocratização, que foi Collor e Dilma, você tem casado com uma crise financeira uma baixíssima popularidade. Acho que o Collor estava em 2%, a Dilma em 3% quando sofreu impeachment. Fato que não se verifica com Jair Bolsonaro. Logo na pandemia, houveram ali 8 ou 9 manifestações seguidas em finais de semana, até que veio a Gaviões da Fiel, junto com o pessoal pela democracia, né? Ditadura do proletariado, e acabou com essa sequência de manifestações pró-governo. Mas o fato é, o Bolsonaro ele sempre teve um apoio popular muito grande. E o que o Paulo Guedes falou não é novidade. Vocês vão lembrar facilmente aqui que quando o ministro Sérgio Moro saiu atirando do governo, o Dória mandou uma mensagem falando para o Paulo Guedes fazer a mesma coisa.
obviamente, né, o Dória pensando no poder pessoal que ele poderia ter, né, de se projetar como grande líder para assumir em breve a presidência da República, coisa que eu acredito que nunca vai acontecer, mas tentando forçar, os agentes políticos, todo momento eles tentam forçar esse tipo de coisa. E por que isso acontece? Principalmente porque o presidente Bolsonaro está há 2 anos sem escândalo de corrupção. Não tem mais estatal loteada como ocorria durante o Petrolão, quando a diretoria de abastecimento da Petrobras foi dada a um partido político, né? E os partidos nomearam ali Paulo Roberto Costa e se iniciou o esquema bilionário que supera até o PIB de muitos países, que é o Petrolão. Então isso daí, certamente, tem muita gente que está com inanição hoje em dia. Muitas pessoas que estavam acostumadas com uma corrupção que não tem hoje e vão tentar, de toda maneira, balançar essa árvore para ver se cai alguém. Outra coisa, recentemente, tem uma parte da imprensa, e eu nunca generalizo, tá? Lacombe, Klein e Navarro, nunca generalizo, mas tem uma parte da imprensa que tem uma guerra particular com o presidente. Esse final de semana, a gente acorda, olha que grupo de WhatsApp, chegando um link falando da demissão do ministro Ernesto Araújo. Eu falei, o que o Ernesto fez? Fez nada. Acordou lá um cara que devia estar, sei lá, de porra, ou voltando de ressaca, começou a escrever aqui que o Ernesto vai ser demitido, os outros começam a replicar sem base nenhuma. E aí, quando aparece alguém, um programa aqui da Rede TV de vocês, um Terça Livre, falando uma notícia diferente, falando que o Ernesto continua no cargo, esses é que são os fake news, ou os antidemocráticos, né? Então o sistema funciona dessa maneira, Constantino. Você sabe muito bem como é que é, né? Mas o governo segue firme e forte. Ele seria substituído pelo Michel Temer, que já negou. Disse que está à disposição para fazer novas viagens, como um embaixador, como fez ao Líbano, mas não para assumir o ministério. Olha, Silvio, Revista Oeste, tá? Opa, totalmente confiável, a executivo da revista aqui. Você que escreveu? Dória descumpre regra imposta. Matéria, vamos ver. Mas Dória descumpre regra imposta por Dória. Eu não sei se o jantar houve, mas estava previsto para ontem o jantar com alguns colaboradores dele do grupo LID, né? Que é o grupo de. É uma rede de empresários aí que se reúne de tempos em tempos. Temos só que mandar alguém da Oeste lá para verificar se houve realmente jantar, mas. É mais uma incoerência. Deixa comigo. Deputado, vamos voltar um pouquinho para a STF, né? A gente teve a indicação do Cássio Nunes Marques, que votou pela vacina obrigatória, que votou de forma bem estranha, outro que não olhou para a Constituição, em relação à possibilidade de reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado. Ele dividiu o voto. Por que o presidente indicou Nunes Marques para o STF? Primeiro, Lacombe, quase nunca na política a primeira foto é a foto real. Sempre tem que se verificar o que está acontecendo por trás, bastidores e etc. Por exemplo, o Trump nomeou a Amy Coney lá nos Estados Unidos e os conservadores aqui no Brasil, justamente, bateram palma. Teve os seus posicionamentos contra aborto, etc. Uma pessoa realmente que vem do meio conservador, família gigantesca, tem inclusive uma filha adotada. E ela votou lá contra o estado do Texas, que o Rodrigo Constantino sabe muito bem, né? Estava liderando um grupo de estados que, de alguma maneira, queria mudar algumas regras eleitorais, mudar não é a palavra certa, desculpa, mas que estava contestando algumas regras eleitorais de alguns estados. O pessoal mudou a lei ali logo antes da eleição para favorecer um candidato à presidência dos Estados Unidos. Mas, enfim, uma vez que a pessoa chega à Suprema Corte, ela é livre para formar suas convicções, Lacombe. Não tenha dúvida, até eu mesmo, por vezes, quando eu converso com meu pai, com o Jair Bolsonaro, tem assuntos ali que a gente não vai convergir 100%. Então, isso daí é algo natural. E eu não vi com o Nunes Marques, o ministro Nunes Marques, no voto dele, ele estava dando poderes ao presidente para que o presidente decidisse essa questão da vacina. Não foi tão bem assim, pela obrigatoriedade, etc. Seria um voto diferente se fosse outra pessoa? Certamente. Agora, tem que nomear alguém. Não tem, é igual quando você vota no político, você sabe o que aquele político vai fazer? Muita gente votou errado nessa eleição. Eu apoiei pessoas erradas que foram eleitas nessa eleição. Então é difícil. A indicação do Nunes Marques, pelo menos de certa forma, serviu para acabar com aquela história da milícia digital. Porque os robôs bolsonaristas se dividiram, né? Uma parte reclamou muito, outra parte apoiou. Sim. Então, acho que também... E o que é natural, né, Glaucombe? Vamos combinar que poderia colocar ali qualquer candidato que fosse, qualquer nomeação que saia, inclusive ano que vem, na próxima nomeação para a STF, vai ocorrer o mesmo tipo de coisa, não tem dúvida.
Deputado, o senhor é presidente da Comissão de Relações Exteriores, falou agora da indicação da Amy Coney Barrett para o Supremo Tribunal Federal de lá. Falando sobre Estados Unidos, né, o presidente Bolsonaro foi um dos últimos líderes a reconhecer a vitória de Joe Biden. Joe Biden tem como uma das pautas principais a questão ambiental, pela qual o Brasil tem sido mal visto pelo aumento do desmatamento das queimadas na Amazônia, no Pantanal. Como é que vai ficar essa relação com os Estados Unidos de Joe Biden? Porque a gente sabia que com o Trump havia aquele alinhamento, aquela identificação ideológica natural. O que muda agora com a presidência de Joe Biden, principalmente, acho que nessa questão ambiental? Muito bom, Amanda. Primeiro, por que o presidente só reconheceu agora? Porque só agora o Colégio Eleitoral dos Estados Unidos deu o resultado oficial. Foi o único que teve a coragem de não se dobrar a essa pressão internacional da imprensa, em que colocavam pressão para que fosse reconhecido Joe Biden como presidente, quando na verdade estava ocorrendo uma judicialização do processo e suspeitas de fraude vindo à tona. Então, parabéns para o presidente Bolsonaro, que esperou um reconhecimento oficial dos Estados Unidos. Não é o que eu quero, o que você que está assistindo quer. É o que os órgãos oficiais dizem. E ele sempre sinalizou dessa maneira. Quando o órgão oficial, que foi o Colégio Eleitoral, disser quem é o presidente, independentemente de quem seja, ele iria parabenizar. E assim o fez. Agora, nos Estados Unidos, as chances são poucas, mas o processo segue sendo judicializado. Ainda tem água para rolar aí embaixo dessa ponte, mas se verificando Joe Biden, eu acho que a gente tem espaço para conversar sim. A relação entre os dois países está muito acima de duas pessoas. E, na verdade, o que a gente precisa é mostrar que a Amazônia não tem nem que quiséssemos, ela consegue pegar fogo. O que pega fogo, às vezes, é o entorno da Amazônia e muito mais nos países vizinhos do Brasil do que no próprio Brasil. O que existe aí é um protecionismo mascarado, sim, de protetores do meio ambiente para colocar adiante, por exemplo, o embarreiramento do Mercosul e União Europeia, que os europeus olham com muita cética, muito com o pé atrás, o medo do produto agro brasileiro invadir e dominar o mercado europeu. Mas o Brasil estaria disposto a mudar alguma coisa na política ambiental para, por exemplo, fechar esse acordo União Europeia-Mercosul que o senhor mencionou, ou então para atender a algum acordo de negociação com os Estados Unidos? Para combater o desmatamento, porque é o que os dados do INPE mostram, deputado. A gente pode começar com os países europeus parando de comprar madeira extraída ilegalmente do Brasil, o que uma operação da PF de 2017 demonstrou uma rota para a Europa, para vários países. Se eles pararem de comprar nossa madeira lá, já começa a melhorar, já que eles estão tão imbuídos nessa pauta ambiental. E outra, se você for olhar, a maioria dos países da Europa já desmatou mais de metade do seu território para a produção agrícola, enquanto que aqui no Brasil a gente utiliza nem 20% do nosso território para produtos agro e da agropecuária. Se eles quiserem, se eles acham que vão morrer se essa questão não for colocada adiante, por que eles não começam a reflorestar as florestas deles? Silvio, você faz essa pergunta daqui a pouquinho para eu tomar a minha aquíssima. Hoje eu vou tomar a aquíssima natural, mas também tem a água com gás e tem as saborizadas, tá? Vários sabores. Então essa aqui hoje é a natural. Aquíssima. Silvio. Vamos lá, deputado. Bom, dia 1º de fevereiro a gente tem eleição na Câmara e no Senado. Esse também é um assunto que tem movimentado muito as manchetes de um jeito ou de outro, a gente sabe como é que funciona nos jornais, mas na avaliação do senhor, quem é o favorito? É o Arthur Lira, candidato que de certa forma tem o apoio do Palácio do Planalto? É algum nome que o Rodrigo Maia vai tentar tirar da cartola, seja ele, fala-se no Aguinaldo Ribeiro, fala-se no Baleia Rossi? Pode surgir um novo nome aí, um nome independente ou não, e aproveitando aqui também, respondendo um pouco, repassando as perguntas de quem faz opinião no ar aqui com a gente pelo chat no YouTube, a Maria Tritão pergunta quem é o candidato do senhor? Olha, ainda tem espaço aí até 1º de fevereiro, né? A gente está disposto a conversar com todo mundo e a nossa reivindicação o quê? Que coloque adiante aquelas pautas de 2018. É um comprometimento de que não será atochado aborto e ideologia de gênero ao Congresso, que a gente está vivendo um novo momento. É colocar adiante a pauta que, na minha opinião, foi a mais pedida durante as eleições, que é a questão de revogação do Estatuto do Desarmamento. Então, quem se comprometer com essas pautas, certamente vai ter o meu voto. E a simpatia daqueles que estão conosco, né? É a Caroline Detoni, é o Carlos Jordi, a Carla Zambelli, o General Girão. Nós ali, entre os nossos 20, 30 deputados, a gente forma naturalmente um bloco. Então, já tive conversa com o Arthur Lira, mas
a gente está vendo aí se desenhar para decidir certinho em quem votaremos. O que eu tenho na cabeça é que dificilmente será uma pessoa da direita ou da esquerda. Muito provavelmente vai ser alguém do centro. Melhor que seja alguém do centro que converse conosco da direita, do que ser, como foi no caso do Rodrigo Maia, alguém do centro que dialogue com a esquerda, que permita a esquerda escolher quais medidas provisórias irão caducar. Isso daí realmente não é uma atitude patriótica, né? Patriótico e democrático é escutar as urnas de 2018. É a velha questão de retalhar um governo sem perceber que está retalhando um país, né? A população do país. Constantino. Lacombe, deputado, deixa eu tentar trazer aqui o elefante para a sala, na verdade o dragão. Né? O deputado Eduardo Bolsonaro foi o mais votado nas eleições nas eleições que o elegeram em 2018, né? E ele fez críticas absolutamente legítimas ao regime chinês. Ao mesmo tempo, a China é o nosso maior parceiro comercial e tem que ter algum pragmatismo em relação a isso. Mas me causou espécie ver o presidente da Câmara, na ocasião, o senhor Rodrigo Maia, né, tomando o partido do embaixador da China no Brasil, em vez de defender um deputado que foi, repito, o mais votado, representante, portanto, do povo brasileiro, na Casa do Povo, né, que estava fazendo uma crítica legítima. Taiwan, quando teve a eleição também, o mesmo embaixador, que já teve uma passagem muito questionável na Argentina, né, ele mandou cartas para deputados para falar para não reconhecerem a eleição em Taiwan, né? Como é que é possível, deputado, conciliar esse pragmatismo em relação ao nosso maior parceiro comercial, do agronegócio e tudo mais, e, ao mesmo tempo, reconhecer com clareza moral que estamos diante de um embate, de uma espécie de Guerra Fria 2.0, onde, de um lado, tem os Estados Unidos, que representam o mundo livre, agora um pouco menos, né? E a China, do outro lado, que representa, obviamente, uma ditadura opressora. Excelente ponto, Constantino. Nunca, pelo menos particularmente, eu nunca vi um embaixador responder publicamente a um deputado. Talvez o embaixador da China não esteja acostumado, mas aqui nós vivemos uma democracia. E até graças a isso ele teve a oportunidade de me responder no Twitter. Fato que seria impossível na China, pois lá não tem Twitter, Facebook, nem nada disso. Todas as plataformas são controladas pelo governo. Agora, as nossas relações têm que ser maduras o suficiente para nós fazermos comércio e podemos criticar de lado a lado. Não só eu, que sou um crítico do comunismo, inclusive tenho um projeto de lei para criminalizar o comunismo e aumentar as penas para a divulgação do nazismo, mas que nós possamos nos criticar mutuamente. Poxa, os Estados Unidos, historicamente, sempre foi o maior parceiro econômico do Brasil. Só nos últimos anos que deixou de ser e a China ocupou essa primeira colocação. Mas eu pergunto novamente aqui, será que quantas vezes o embaixador americano veio a público para frontalmente, de maneira agressiva, responder a um deputado da esquerda que tenha criticado o sistema norte-americano, o imperialismo, ou seja lá o que for? Isso nunca aconteceu. Agora, a China, ela dá ordens aos seus embaixadores para ter esse tipo de conduta. Lá no começo do ano, Constantino, provavelmente o senhor vai lembrar, quando eu comparei ali Chernobyl com a pandemia, dizendo que em ambos os casos, uma ditadura tentou abafar, né, esses fatos que seriam ruins para o país, ruins para o seu regime, e no caso da pandemia acabou propiciando que o resto do mundo se alastrasse o vírus. Quando eu fiz essa crítica, no Peru, aqui no nosso lado, o país vizinho nosso, fez a mesma crítica o Wagner Llosa, que é o Nobel de Literatura. E da mesma maneira, o embaixador chinês no Peru foi para cima dele. Na Suécia, o embaixador chinês foi chamado ao governo porque estava trocando farpas muito agressivas com a imprensa sueca. Então, essa conduta é uma conduta inédita pela China, que visa o quê? Visa te calar. Para que eu fique constrangido para da próxima vez eu não ter tanta dor de cabeça, então é melhor eu não citar a China. É a chamada espiral do silêncio. E aí, quando todo mundo fica quieto e a China vai costurando acordos de intercâmbio de conteúdo, como fez com a Globo, com a Band e até com a EBC, acredite se quiser, eles vão colocando adiante a versão deles. O Brasil, Constantino, nós queremos ser amigos da China. E da mesma maneira que nós dependemos do dinheiro chinês que compra aqui a nossa safra agro, eles dependem do nosso alimento para chegar, para alimentar os chineses. E sempre foi assim. Se eles encontrarem um fornecedor de produtos agro a um preço mais barato, eles vão comprar desse fornecedor.
Assim como se nós encontrarmos alguém que pague mais, nós vamos vender para quem pague mais. Não cabe imaginarmos que um país pode pressionar o outro fazendo essa espécie aí de Guerra Fria 2.0 e a gente aqui botar o rabo entre as pernas. Não, olha, a China compra muitos produtos, vamos realmente seguir as diretrizes deles. Não, aqui é o Brasil. A gente tem a nossa soberania. E para quem quiser ter maiores informações, finalizando, Lacombe, pode consultar aí na internet agora um excelente artigo do jornalista Leonardo Coutinho sobre o embaixador chinês. Deputado, pergunta de Dávila Santos, que nos chegou pelo YouTube, quer saber sobre partido, né? O presidente deixou o PSL, o senhor continua no partido, a base está rachada, quer dizer, o PSL em si está rachado. Para onde o presidente, eu estou dando uma complementada na pergunta Dávila Santos, para onde o presidente vai, afinal de contas? A Aliança pelo Brasil não sai, ele vai para o PTB, ele vai para o Republicanos, para onde ele vai? PTB? Só Deus sabe, lá. Mas o presidente, ele botou ali uma... Inclusive, amanhã, posso fazer um merchan aqui, pessoal, aqui? Eu tenho um programinha no YouTube chamado Brasil Precisa Saber. E sábado, 6 da tarde, vai ao ar a entrevista que eu fiz com o presidente e nós fizemos exatamente essa mesma pergunta, Lacombe. O presidente, ele colocou um prazo até março do ano que vem para encerrar essa questão partidária. Por quê? Porque aí nós teríamos aí um bom prazo de 1 ano para ver ali, para filtrar quais candidatos, quais seriam as chapas, quem é candidato a governador, a senador, em um partido de direita, nas palavras do próprio presidente. Agora, que partido é esse? Não sei. Vários interlocutores tentam conversar ali com o presidente, né? Por quê? Porque cada vez mais a lei ela é mais rígida para que um partido siga existindo, né? A gente votou até a favor das cláusulas de barreira para que seja mais difícil um partido ter tempo de televisão e fundo partidário, que é o que realmente muitos presidentes querem ter, né, para usar o partido de balcão de negócios e dali tirar o seu sustento. Então, nesse cenário, partidos pequenos tendem a ser extintos. Então, provavelmente, o presidente, se não for criado aliança até março, se for criado aliança, ele está na aliança. Se não for criado até março, ele muito provavelmente vai para um partido pequeno, onde ele tem a segurança de que ele tem o controle. Controle para lançar o candidato presidencial que ele desejar, lançar o candidato ao governo no estado que ele desejar, e um partido com a cara da direita. Porque hoje em dia, por exemplo, por que a gente não consegue, às vezes, nem entrar no STF? Porque não é qualquer um que entra no STF. Tem que ter uma associação de representação nacional ou um partido político. Então, é muito difícil, até para a nossa guerra dentro do Congresso, sem um partido. Mas março a gente mata essa questão. Ok. Daqui a pouquinho a gente retoma a conversa. Agora eu tenho um recado para você. Você já está sabendo do novo Festival de Prêmios Realizando Sonhos? Tem desde notebooks até viagens no valor de R$15 mil. E também uma Mercedes que vale R$198 mil. É muito dinheiro. E para você entender melhor, olha este recado do Maurício Mendes e da Carla Prata. Olá! E aí, Lacombe, beleza? E você aí também, como é que vocês estão? Tá em casa aí, tranquilão, tranquilona? Não tem dinheiro pra viajar nesse fim de ano? Me conta uma coisa, pra onde você iria, hein? Então se prepara, porque a gente vai te ajudar a relaxar, gastando só algumas moedinhas, é ou não é, Carla? Opa, Maurício, é isso mesmo, gente. Tudo que você precisa fazer é só assinar o Rede TV Plus por menos de 75 centavos por dia e garantir aqui a sua participação nos sorteios do Festival de Prêmios Realizando Sonhos. Assinou? Já assinou? Então todos os sábados, durante o Mega Senha, você pode levar uma viagem, gente, no valor de R$8 mil para aproveitar aquele descanso merecido. É delícia, hein? Ah, que maravilha, hein, Maurício? Quem assina também pode levar para casa um HB20 0 km sem nem levantar do sofá, viu? E o sorteio desse carrão acontece todo domingo no programa Encrenca. E para colocar mais conforto no seu home office, que tal um notebook? Super moderno, legal, né? Você pode levar um desse no programa da Sônia segunda-feira. Se não ganhou, meu amigo, minha amiga, fica tranquilo. Sabe por quê? No Alerta Nacional a gente também sorteia um desses. E o sorteio acontece de terça a sexta-feira. E falando nisso, vamos dar uma olhadinha aí e quem já se deu muito bem. Eu ganhei um HB20 no sorteio da Rede TV Plus e agradeço a eles a oportunidade de ter participado. Parabéns, que beleza, hein? Tem prêmio especial de Natal e na virada, hein? Olha, gente, no dia 24 de dezembro tem o sorteio dessa BMW 0 km e na virada, dia 31, você também pode levar uma viagem no valor de R$15 mil para curtir e se divertir aí com toda a sua família.
imperdível. E ao final da promoção você ainda pode estacionar, meu Deus do céu, ó, uma Mercedes C180. Olha que coisa linda, custa quase R$200 mil. Pode estar na sua garagem. Vai perder essa, meu? Ah, claro que não, viu? Assine agora. Vai lá, assina o Rede TV Plus e deixa a sorte entrar na sua casa. Beijo, Lacombe. Valeu! Valeu. 12h23, horário de Brasília. Hoje, Opinião no Ar, entrevistando o deputado federal Eduardo Bolsonaro. A pergunta agora é da Amanda Klein. Deputado, eu gostaria de voltar um pouquinho à questão da China, né? Até porque esse tweet seu que deu problema ali com o embaixador chinês tratava justamente desse assunto. O senhor acusou a China de espionagem, né? Embora, enfim, isso não tenha sido... Vários acusam, embora isso não tenha sido, enfim, amplamente comprovado. Mas, de qualquer forma, voltando à questão do 5G, que eu acho que é importante e vai ser provavelmente definida no primeiro semestre do ano que vem. Na sua visão, na sua opinião e do governo, a China deve ser autorizada a participar? Porque aí a gente tem uma questão que não é só que se trata do nosso principal parceiro comercial e um grande investidor do Brasil. A gente tem uma questão também de infraestrutura, né? Hoje a China, a Huawei, detém 1/3, quase 40% da infraestrutura de telefonia celular de 3G e 4G. Se você tivesse que trocar tudo isso, porque tem que ser da mesma operadora para conversar com 5G, isso demandaria um investimento enorme das próprias teles. Então, as teles brasileiras publicamente já se colocaram a favor da participação da Huawei, porque senão você precisaria de um investimento gigantesco e, obviamente, subiria a tarifa, cairia no nosso bolso, no bolso do consumidor. Como resolver esse impasse? Amanda, primeiro, esses seus argumentos elas estão no senso comum, mas não estão na base técnica. O que eu quero dizer com isso? É que a estrutura do 5G ela é totalmente diferente da 3 e 4G. Então, é uma estrutura que tem que ser criada a partir do zero. Não existe essa coisa de, não, vou colocar o chip 5G e a rede 4G vai servir. Não, é uma estrutura totalmente diferente. As torres vão ter que ser construídas e tudo a partir do zero. Então não existe esse prejuízo que você está falando, Amanda. Mas eles já logam, né? Até quais teles? A Anatel ela não se posicionou ainda sobre esse assunto. Não, né? Verdade. Então, é o posicionamento que eu acredito, o melhor posicionamento técnico que teria é o da Anatel. E eu vou um pouquinho mais adiante, é que eu vou separar essa questão. Eu não vou nem falar na China. Aqueles que cumprirem os requisitos, que derem a certeza ao Brasil que nós estaremos protegidos, as nossas informações, os nossos até satélites, que fazem parte aqui da nossa defesa nacional, onde nós estivermos protegidos, independentemente de qual país que venha, a gente vai poder usar. O problema não é com a China. O negócio é que a China está tendo problemas, né? A Huawei, ela está tendo problemas em outros 20, 30 países. Né? A Austrália está com uma situação delicadíssima, onde a empresa está sendo acusada de corrupção, tentando corromper agentes do governo para colocar adiante o seu produto. Mais uma vez, a Huawei, não estou falando da China. Então, assim, isso não é uma mera tecnologia como será da próxima televisão LED, em Ultra HD. A gente está falando de segurança nacional. O Brasil, a depender do produto que ele tenha no seu país, por exemplo, exercícios conjuntos militares entre Brasil e Estados Unidos, entre Brasil e Europa, entrada na OTAN, membro global da OTAN, isso tudo vai ser afetado. O diga-me com quem anda, que eu te direi quem és, na geopolítica internacional é complicado. Então, assim, não se trata de uma retaliação ao país A ou ao país B. A gente tem que aguardar a decisão técnica dos órgãos competentes. Agora, eu não posso, Amanda, enquanto deputado federal, tendo imunidade parlamentar, não me posicionar sobre esses assuntos. É o que o meu público me pede. Se eu não me posiciono, eles começam a falar, poxa, mas por que você não está se posicionando? Entendeu? Eu não sou ministro, eu não sou presidente da República, eu sou deputado federal. Represento 1.800.000 pessoas e ponto. O embaixador, cabe a ele, por favor, entender isso, né? E não eu me dobrar às diretrizes do embaixador. Deputado, retomando a questão da eleição, o senhor falou um pouco agora sobre partidos políticos, mas vamos olhar um pouco para a eleição que acabou de acontecer aqui no Brasil, eleições municipais, eleições totalmente atípicas, porque ocorreram dentro de um contexto de pandemia, mas tão logo as eleições terminaram, muitos jornais, muitos veículos de comunicação se apressaram para tentar impor a falácia de que a esquerda teria triunfado nessas eleições. O PSOL fez 5 cidades, o PT saiu com pouco mais de 180 4, né? Saiu prefeitos. De 2 para 4. E ganhou uma capital no segundo turno, Belém. Tá certo, Belém. Mas, enfim, o PT perdeu totalmente a musculatura que um dia já teve, isso já vem acontecendo, já em 2016 já vinha acontecendo. A figura do ex-presidente Lula virou
virou uma espécie de criptonita, ninguém queria ele por perto, o candidato que se associou a ele enfraqueceu, mas para boa parte da imprensa, eu discordo absolutamente, o presidente Jair Bolsonaro teria saído enfraquecido, teria sido derrotado nas eleições. Queria a avaliação do senhor, repito, a minha é o contrário, sobre se existe ou não uma correlação direta entre a eleição municipal e a eleição que se avizinha de 2022. É bem diferente, né? Na eleição municipal, a preocupação do eleitor é se a árvore está podada, quem é que asfaltou a sua rua, enfim, medidas que nem sempre cabem ao governo federal. Numa eleição para deputado federal, senador, presidente, as pautas que aparecem são muito mais essas pautas conservadoras, né? Do armamento, defesa da família e etc. Enquanto que na eleição municipal são pautas locais, é uma eleição totalmente diferente. Agora, a sua análise foi muito perfeita, né? As pessoas acharam que a esquerda foi vencedora porque o pessoal chegou no segundo turno em São Paulo, o PCdoB chegou no segundo turno em Porto Alegre e eles conseguiram eleger, né, um prefeito numa capital que foi Belém, lá no Pará. Eu não vejo tanto dessa maneira, não. Por quê? Como bem dito, os partidos que mais cresceram foram os partidos de centro. Aí, o PT ele perdeu cerca de metade das prefeituras. Agora, o que liga o sinal amarelo é para as pessoas que acham que com isso a esquerda está derrotada. Não está derrotada. A esquerda ela prova a todo momento que ela só vai migrando. Os que antes estavam no PT, hoje estão aonde, Navarro? Estão no Rede, estão no PSOL. O próprio Boulos, né, não à toa, ele só aparece publicamente sorrindo. Uma nova versão do Lulinha Paz e Amor é o Boulos Paz e Amor, tentando se projetar para as próximas eleições. Então a esquerda ela não desiste, eles são profissionais dessa política. E o que nós, conservadores, que nós temos que aprender é como fazer, né? Como participar desse jogo, porque a nossa preocupação, o que nós mais queremos é ter uma vida sem encheção de saco. Quero trabalhar, tirar minhas férias, cuidar da minha família, sem o Estado ficar me importunando. Mas cada vez mais a gente está aprendendo que não adianta virar as costas para a política. Se nós não quisermos que o Estado nos importune, nós temos que nos organizar e eleger os nossos representantes para o Estado. E eu acredito, finalizando, que em 2022... com o fator Jair Bolsonaro entrando em campo, fato que não ocorreu na eleição desse ano, a história será outra. Vale lembrar, em 2018, Jair Bolsonaro entrou em campo e o PSL saiu de um partido desconhecido e nanico para a segunda maior bancada de deputados federais, elegendo aí governadores que sequer, né, seria imaginável chegar no segundo turno. Então, com o Jair Bolsonaro entrando em campo, eu acho que a eleição de 2022 vai ser diferente. E quem acredita que 2018 é um tsunami que passou e não se repetirá mais, eu digo para essas pessoas, 2018 é um tsunami que varreu a cidade e nada mais será igual como antes de 2018. Constantino. Pegando um gancho nesse assunto, deputado, tem uma base de apoio ao governo, mas insatisfeita com os ritmos lentos de algumas reformas, com a agenda de privatização, e isso gera um grau ali de desunião. Existe muito boicote, o presidente da Câmara presidente da Câmara, Rodrigo Maia, vem acusando Paulo Guedes, o presidente Jair Bolsonaro de mentirosos, né, enquanto que a gente imagina quem realmente costuma mentir como método de vida nessa história, né? Não me parece ser o caso do Paulo Guedes, por exemplo, que eu conheço melhor. Mas a pergunta que eu lhe faço é muito direta, deputado. Como evitar a maldição da Argentina, onde o Macri venceu com uma plataforma, não conseguiu entregar, em alguns pontos chegou até a traí-la, né? E o Foro de São Paulo, os comunistas voltaram ao poder e estão destruindo o país rumo à Venezuela, né? Então, como evitar essa maldição no Brasil? É uma crítica muito válida, Constantino, é que o governo poderia participar de maneira mais efetiva na guerra cultural. E, por vezes, essa deficiência passa a imagem para o público que o governo realmente está fadado a repetir ou o caso da Argentina ou o caso do que foi o regime militar. Se nós tivermos uma visão macro do regime militar, né, foi muito bem na economia. O Brasil saltou lá da 48ª economia do mundo para a 8ª ou 9ª economia do mundo. Estradas rasgaram o Brasil, Regis Bittencourt, duplicações, usina de Itaipu, usina nuclear de Angra, enfim, uma série de obras que melhoraram muito a condição do Brasil, enquanto que nas universidades e em outras áreas foi-se ignorado uma invasão dessa esquerda. E hoje a gente vê esse domínio em sindicatos, em universidades, em meios de imprensa, meios de comunicação, até mesmo na política.
Então, o governo, o que o governo tem feito? Primeiro, tem estrangulado aqueles que estavam acostumados a ser regados com dinheiro público. Citei aqui anteriormente a questão da redução drástica de invasões do MST. Por quê? Porque fechou a torneirinha para ONGs. Eu acredito que nós temos que nos organizar para eleger pessoas que estejam identificadas com essa visão de mundo. Mas o governo Jair Bolsonaro está muito longe de repetir o que foi o governo Macri. Porque o Macri tentou um diálogo com a esquerda. Só que a esquerda queria era apenas ganhar tempo para acabar, para destruir com o Macri. Com o Jair Bolsonaro isso não funciona. O Jair Bolsonaro tem a visão correta de jogo. Está tentando atrair para o seu lado, né, uma base dentro do Congresso. Certamente, interlocutores tentam de uma maneira ou de outra, seja através dos deputados da bancada bolsonarista, ter maior influência na eleição da Câmara, porque sabe que isso daí é essencial para um governo dar certo. Então, o Macri, nessa tentativa de conversar com a esquerda, achando que estava em tempos de paz, conversando com um ator político que apenas pensa diferente de si, esse foi o erro dele. Porque ele deixou para depois as reformas, como, por exemplo, a da Previdência, que aqui no Brasil nós aprovamos em 2019. Então, eu não vejo o Jair Bolsonaro repetindo, né, o que foi o governo Macri na Argentina. Hoje, entrevistando o deputado federal Eduardo Bolsonaro, e eu vou fazer uma pergunta agora do Guilherme Batos, que nos mandou a pergunta pelo YouTube, e ele propõe um olhar lá para 2026, deputado. A pergunta do Guilherme é a seguinte: o senhor, deputado, ou um dos seus irmãos, pode disputar a presidência da República em breve? Aí, em breve, eu estou imaginando que é lá 2026, porque em 2022 teremos reeleição, provavelmente, ou candidato à reeleição. Se o presidente Jair Bolsonaro se candidatar e conseguir ser reeleito, essa hipótese vai lá para 2030, mas eu nem penso nisso não, Lacombe. Vendo a vida que meu pai leva, é muito complicado, todo dia, praticamente você abre mão, né? Você não tem vida. Então, o que eu quero dizer? Eu não tenho ambição de ter um cargo desse. Eu só participaria de uma candidatura dessa se realmente tivesse um apoio popular muito grande, que foi o que aconteceu com ele, né? Mas eu não faço questão nenhuma. Às vezes a pessoa fala elogiando, né, Navarro? Eduardo, você vai ser o presidente. Eu falo, não, seja você o presidente. Eu não quero isso aí, não. Porque o senhor teve esse apoio quando se candidatou a deputado federal, quase 2 milhões de votos. Sim. Mas o interessante dessa pergunta, Lacombe, é porque existe um impedimento legal, né? O presidente da República, ele mata até o 4º grau colateral todos os seus familiares que queiram se candidatar a algum cargo eletivo aqui no Brasil. Então, eu só posso me candidatar ao cargo que eu já ocupo. O caso do Carlos Bolsonaro lá, ele só pode se candidatar à reeleição de vereador. Eu só posso me candidatar à reeleição para deputado federal. Quando é que isso vai mudar? Quando o Jair Bolsonaro sair da política. Então, isso se joga para 2030? Porque 2026, em que pese ele não poder se candidatar à reeleição para presidente, eu só poderia me candidatar a outro cargo se o Jair Bolsonaro renunciasse ali mais ou menos por março, uns 6 meses antes do dia da eleição. Fato que certamente não ocorrerá. Não imagino isso acontecendo. É complicado. Voltando mais para perto, deputado, 2021, né? O que o senhor espera para o próximo biênio do governo Bolsonaro? O que vai ser mais importante? E aí, colocando na balança, logo para o começo do ano que vem, pauta conservadora ou pauta econômica? E como é que isso mudou, trazendo essa base de sustentação para próximo do governo? O senhor mencionou. Eu acho que uma coisa não impede a outra, não. Enquanto estão sendo discutidas ali as tratativas, por exemplo, da reforma tributária, a gente pode também criar uma comissão especial para tratar da questão do armamento. A gente pode continuar dando garantias de preservação da família. O MEC pode colocar adiante políticas sem ideologia de gênero, mas ideologia que respeite, né, a biologia e a ciência. Então, eu não vejo como conflitante as coisas. Tanto que esse final de ano, se você olhar para o Congresso, a gente estava votando ali um monte de pautas dessas culturais, né? Então, eu vejo muito mais como uma desculpinha, aquelas pessoas que falam, não, vamos priorizar a economia e não votar as pautas culturais. A pessoa que fala isso é porque ele não quer votar as pautas conservadoras, porque ele é contra, né? Essa semana mesmo a gente votou ali, quase chegamos a votar, foi desengavetada, a PEC 134. O que essa PEC dizia? Queria dar cota de gênero para Jandira, Maria do Rosário e várias outras peças ali para se perpetuar no poder pelas próximas 3 eleições, através de cota para mulher. Poxa, meu Deus do céu, o que é a democracia se não a liberdade do povo de escolher os seus representantes? Se acham que o Congresso está trabalhando contra as mulheres, elejam novos deputados. E o mais curioso é que, por vezes,
uma mulher deputada federal vota sim e a outra mulher deputada federal do outro lado vota não. Então a questão não é de sexo, se é homem ou se é mulher que está votando. É uma questão de consciência. E mais uma vez, a gente vai cair de novo naquele progressismo, né? Que eu falei, Amanda. O político se achando mais inteligente do que a sociedade. Eu vou dizer aqui o que é melhor para você, sociedade. Tem que ter 10% de mulheres no Congresso. Pelo amor de Deus, isso é uma esculhambação com a nossa democracia. Silvio, antes da sua pergunta, somos de novo a live do YouTube jornalística mais vista simultaneamente em terceiro entre todas as lives, mais uma vez. Muito bem, e aliás eu vou agora fazer aqui um mergulho também para quem nos acompanha pelo Twitter, quem participa pelo Facebook também no chat. Deputado, tentando fazer aqui um amarradão do que o pessoal está colocando. Primeiro, uma frase que o senhor usou, que foi replicada aqui, que é que o governo conseguiu, de alguma forma, estrangular quem vive ali mamando no dinheiro público. Né? E então aqui vai um primeiro lado dessa pergunta. Até que ponto o governo, de fato, conseguiu desaparelhar as estatais, as autarquias, os ministérios que passaram aí quase mais de 3 governos completamente tomados pelo sindicalismo, né? A gente sabe bem como funciona. E também, juntando aqui, a questão da educação. Se de alguma forma, a gente teve várias trocas já no Ministério da Educação, seja de ministro, como também verticalmente, né? Quando é que o livro didático, quando é que as diretrizes dos programas educacionais vão conseguir se ver definitivamente livre ali do marxismo cultural, definitivamente, qual a expressão que eu posso usar aqui para não ser cancelado? Mas, enfim, quando é que vai haver essa desidratação? Pronto. Se for cancelado e você abrir o seu próprio canal do YouTube, você vai reinar. É o que eu acho que se o Rodrigo Constantino tivesse sido e o Lacombe não tivessem sido contratados para a Rede TV, eu acho que eles teriam grande chance aí num canal independente de YouTube, a exemplo do que estava ocorrendo com o William Vac. Mas não são atividades excludentes, né? Isso aqui é bom. Eles têm o canal. Nós temos nossos canais. Sim. Mas aí vocês entenderam o que eu quis. Sim, claro. O que eu quis dizer. Vamos lá. Certamente, Navarro, depois de décadas de governo de esquerda, não será em 4 anos que a gente vai fazer essa asepsia. Então a gente tem um chamado até um deep state, um pessoal lá na ponta que trabalha contra o governo, porque é infectado com essa mentalidade doentia de que o Bolsonaro é o ditador, é o nazista, e derrubar ele estará fazendo bem para o Brasil. Quanto tempo vai demorar para fazer essa asepsia? Desculpe informar, mas é só a longo prazo. É por isso, inclusive, que eu esse mês lancei lá o Instituto Conservador Liberal junto com o advogado Sérgio Santana. Para quê? Para dar curso, formar pessoas, para a gente ter o nosso espaço de discussão. Coisas que hoje em dia não ocorrem, por exemplo, nas universidades. Na campanha de 2018, teve um rapaz que entrou com a bandeira da monarquia no NB e literalmente caiu na porrada no NB. Na Universidade Federal do Ceará, um outro lá entrou com a camisa, o Fontenelle entrou com a camisa do Bolsonaro, foi cuspido. Então, onde é que está a democracia e a liberdade de ideias nesses ambientes dominados pela esquerda? Não existem. Então, a gente está tentando criar o nosso. Agora, a longo prazo, Navarro, é dificílimo você ser presidente da República e nomear para cargos chaves as pessoas. Por quê? Porque a gente não tem um plantel gigantesco de pessoas, primeiro, com o potencial intelectual para assumir aquilo dali e também com a vontade política. Às vezes é difícil você trair alguém da iniciativa privada que ganha um salário altíssimo, atrair para dentro do governo federal. Então a gente está na fase de formar essa base. É o que eu rendo aqui minha homenagem ao professor Olavo de Carvalho, que é o que ele faz há décadas. E hoje vários, vamos lá, para usar a expressão da imprensa, olavetes, ocupam espaços no governo por ter essa acertada visão de mundo, né? Então, vai sair algumas décadas também para você conseguir fazer essa asepsia. Na educação, eu sou fã do ex-ministro Abraham Weintraub. Está fazendo um trabalho sensacional, né? Infelizmente, foi para os Estados Unidos, mas ele próprio está dizendo que um dia ele volta, será muito bem recepcionado quando retornar. Mas ele na educação, ele estava fazendo um trabalho nos livros escolares, que por vezes os contratos do MEC, eles não são anuais, eles são bienais ou às vezes até trienais. Então, no final do governo Bolsonaro, sim, tem que estar tudo normal, né? Eu digo normal é sem essas histórias que você consegue perceber perfeitamente a ideologia influindo nos livros escolares. Por exemplo, tem livro escolar dizendo aí que em 2016 foi golpe, que a Dilma sofreu um golpe, né? E as pessoas ali aliadas ao imperialismo norte-americano
conseguiram colocar o Temer de vice. Poxa, pelo amor de Deus, isso daí é uma mentira, isso é uma fake news no livro escolar. Mas a esquerda ela não tem pudor, porque ela acha que, para chegar ao seu objetivo final, pouco importam os meios. E os meios podem ser através de corrupção, de mensalão, petrolão, dizer que o Lula é inocente, Lula livre, etc. E reescrevendo a história nos livros. Poxa, finalizo aqui. A injustiça e o massacre que fizeram com o regime militar. E até hoje fazem. Leitura obrigatória nas escolas tinha que ser o Verdade Sufocada do Brilhante Ustra. Constantino. Não, bem breve, Lacombe. Queria agradecer a presença do deputado, os esclarecimentos e lembrar que a luta contra essa esquerda que quer destruir o Brasil, ela é constante e depende de todos nós, Búzios está mostrando o caminho. Hoje a hashtag Ucranizar Brasil foi para topo de tendência, em referência àquele episódio que aconteceu na Ucrânia. Tem um documentário na Netflix, Winter on Fire, eu recomendo que todos vejam. A luta pela liberdade depende de todos nós. Deputado, é isso, porque o povo está muito passivo, perdendo liberdades, liberdades individuais e passivamente. Em Búzios houve um movimento contra a decisão de impor um lockdown. Sim, deu resultado, A pressão popular ali, ela deu resultado e engana-se aquele que acha que o povo só pode exercer pressão no dia da eleição, votar e escolher o seu representante. É o que o Rodrigo Constantino acabou de falar ali, O preço da liberdade é eterna vigilância. Eu mesmo aqui já tenho até um botãozinho na minha cabeça que eu nem me estresso. Todo dia que eu acordo eu sei, já tem uma bomba para desarmar, já tem uma briga para comprar. E vocês aí do outro lado certamente não é diferente, Quantos de vocês não perderam amigos em 2018 por defender o Bolsonaro no grupo da família ou no Facebook? Ou às vezes até tomaram um gancho de um Twitter, Ou alguma coisa do tipo. Então é o meu recado e finalizo aqui, Lacombe, esperando que ano que vem seja um ano melhor. Um ano com menos hipocrisia, com governantes mais antenados com a vontade popular, com um novo presidente da Câmara que não permita caducar as medidas provisórias, como o 13º do Bolsa Família, o balancete empresarial, a liberdade estudantil, a liberdade do futebol, dentre várias outras que o povo tanto nos pede. Vale lembrar, finalizando, que ano que vem o Rodrigo Maia ele não terá mais o avião da FAB à sua disposição, o qual ele utilizou quase que centenas de vezes, Vou encontrá-lo em voos comerciais. Imagina? Deputado, muitíssimo obrigado. Constantino, Amanda, Silvio. A gente volta na segunda-feira. Bom fim de semana.